Oi, gente. Pois é, a sociedade civil está reagindo, né, a essa ascensão autoritária do governo Bolsonaro e está se posicionando através de, por exemplo, um manifesto a favor da democracia que reúne várias personalidades, pessoas muito conhecidas, não é? Contra o que eles estão chamando de ascensão neofascista, autoritária e tudo mais. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, né? O texto da Folha, do José Marques, começa dizendo que imaginar Lobão e Caetano Veloso juntos, né, seria uma coisa muito improvável, mas exatamente isso que aconteceu, né? Opa, por meio de um manifesto publicado nesse sábado, na edição impressa de jornais, entre eles a Folha, artistas, políticos, empresários, produtores e intelectuais lançaram um movimento que demanda a líderes que exerçam com afinco e dignidade seu papel diante da devastadora crise sanitária, política e econômica que atravessa o país. O texto também foi divulgado por meio de um site criado pelo movimento que foi intitulado Estamos Juntos. Né? O manifesto se propõe a unir pessoas de diferentes matrizes ideológicas em defesa de temas como a lei, a ordem, a política, a ética, as famílias, o voto, a ciência, a verdade, o respeito e valorização da diversidade, a liberdade de imprensa, a importância da arte, a preservação do meio ambiente e a responsabilidade na economia. E só por esses valores vocês já percebem que o bolsonarismo se encontra em franca oposição à maioria deles. Então, realmente faz sentido eles se colocarem contrários ao bolsonarismo. Né? Neles são chamados a resgatar a identidade da nação. Os líderes partidários, prefeitos, governadores, procuradores, deputados, juízes e outras autoridades, mas não o presidente da República, seus ministros ou as Forças Armadas. Entre os signatários estão personalidades como a atriz Fernanda Montenegro, o youtuber empresário Felipe Neto, o escritor Paulo Coelho, apresentadores Luciano Huck e Serginho Groisman, o produtor Condzilla, a socióloga e acionista do Itaú Alice Setúbal e o ex-presidente do STF Nelson Jobim. Também assinam o manifesto políticos como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato à presidência, né? O governador Flávio Dino e o ex-governador do Espírito Santo Paulo Artung. A gente não está entre o bolsonarismo e o comunismo, estamos entre o bolsonarismo e a civilização, diz o escritor e colunista da Folha Antônio Prata, um dos organizadores do movimento. Essa coisa de ficar achando o comunismo debaixo da cama, né? E de esse medo comunista que o bolsonarismo introduziu na mente de muitas pessoas é um delírio particularmente interessante, né? Tendo em vista que a Guerra Fria já acabou há muito tempo, tendo em vista também que os partidos de esquerda no Brasil são partidos que você não encontra neles a defesa do que foi o stalinismo, por exemplo. Né? O programa desses partidos, se tem algum problema, é que são programas, em geral, muito tímidos na ideia de fortalecimento da classe trabalhadora. Praticamente nenhum deles defende, por exemplo, o que o Partido Trabalhista Britânico, com Jeremy Corbyn, defendeu, que era a expansão do controle da classe trabalhadora dos meios de produção. Então, é, é realmente curioso, para não dizer hilariante, né? Que esse medo comunista esteja tão presente na nossa sociedade, nas vozes dos bolsonaristas, tendo em vista que se há um problema que os nossos partidos do campo progressista tiveram nas últimas décadas, foi realizar muitas concessões para o capital. Né? Uma crítica mais atenta a esses partidos percebe que eles fizeram isso, né? Mas enfim. Ele destaca a diversidade de pensamento e opiniões das pessoas que assinaram o manifesto. Tem todo mundo do chamado Fla-Flu de antes desse Fla-Flu de hoje, de quando a disputa política ainda era entre PT e PSDB. Prata afirma que o movimento não é necessariamente antibolsonarista, nem defensor do impeachment do presidente, mas é principalmente antifascismo, o que, na minha opinião, coloca ele como antibolsonarista, né? Enfim, mas aí é uma questão de avaliação. E sobre o Fla-Flu de antes, o PT e o PSDB, eu já disse algumas vezes aqui no canal
que parte do problema daqueles anos e daquela oposição é que não foram enfrentadas, né, não foram enfrentados os problemas estruturais do Brasil, nem nos governos do PSDB, nem nos governos petistas, embora ambos tenham seus méritos, né? De estabilidade da moeda, no caso do PSDB, de unificação de programas sociais e de políticas compensatórias e focalizadas nos mais pobres do PT. Mas nós precisamos ir muito, muito além disso. E eu tenho uma certa crítica a esse tipo de movimento. Eu acho que ele tem esse manifesto ele tem um lado positivo, que é a defesa da democracia, que é se opor ao autoritarismo bolsonarista, e isso daí eu concordo integralmente, mas eu também olho com uma certa dose de ceticismo e com uma certa dose de preocupação quando pode estar subjacente a esse manifesto uma ideia de que bom seria voltar ao passado, quando a oposição era entre o PT e o PSDB em políticas que não enfrentavam também a oligarquia brasileira e os privilégios existentes no Brasil. Eu sou um que não quero o retorno ao passado. Eu quero que o campo progressista vá muito além do que já foi conquistado e que, inclusive porque eu tenho a leitura que um retorno a uma política mais centrista, mais moderada desse passado, apenas iria perpetuar desigualdades, perpetuar uma situação socioeconômica que gera insatisfação na classe trabalhadora e viabilizaria no futuro um outro populismo de direita. Então, a única forma de evitar um novo Bolsonaro no futuro é realizando as reformas estruturais que atacam os privilégios, que atacam as injustiças, tanto tributária quanto em outras áreas do Brasil, né, para produzir justiça social, para produzir uma maior igualdade de oportunidades. Embora a igualdade de oportunidade total seja impossível, você pode, sem sombra de dúvidas, ampliar e muito a igualdade de oportunidades se você realizar investimentos para esse fim. Né? Enfim, Prata afirma que o movimento não é... já disse isso. Ele diz que a possibilidade de uma escalada autoritária nas últimas semanas ajudou a unir pessoas em uma mesma direção. Nós estamos à beira de um golpe militar, afirma o escritor. Eu não sei se nós estamos à beira de um golpe militar, mas nós estamos à beira de alguém querendo realizar um golpe militar e aparentemente com poucas chances de acontecer. Mas, como eu já disse em vídeos anteriores, sempre que existe a chance, faz sentido que as pessoas se unam contra isso. Então, nesse aspecto de lutar contra o autoritarismo, o movimento, o manifesto, tem importância e eu concordo. Mas, eu repito, olho com reticências a ideia de um retorno ao que ele chamou de antigo Fla-Flu, né? Que não é exatamente o que eles estão defendendo, mas isso fica meio que sugerido, né? Olha só o que ele diz. Ainda não há um plano de como o movimento atuará. Inicialmente, a ideia é apenas de tornar público o manifesto, botar o bloco na rua, ainda assim uma convocação prática, mas o grupo pretende organizar para as próximas semanas uma sequência de apresentações musicais transmitidas ao vivo pela internet, as chamadas lives. Né? E aqui o manifesto, somos muitos, né? Só a primeira frase, né? Somos cidadãos, empresas, organizações e instituições brasileiras e fazemos parte da maioria que defende a vida, a liberdade e a democracia. Vamos juntos sonhar e fazer um Brasil que nos traga de volta a alegria e o orgulho de ser brasileiro. E aí todo mundo que assinou, né? O episódio que deu origem ao movimento, Estamos Juntos, tem apenas 20 dias, quando 512 artistas assinaram um manifesto contra a atriz Regina Duarte, então secretária especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro. Né? E aí tem as pessoas que assinaram e tem mais detalhes na reportagem. Não é? Eu acho assim que... E eu quero deixar vocês com essa reflexão. Todas essas iniciativas de defesa da democracia, de repúdio à ascensão autoritária do Bolsonaro, os seus ataques à
instituições como o Supremo e o Congresso, ele ameaçando um golpe militar. A defesa da democracia é absolutamente legítima e nós devemos apoiar. Agora, nós também não podemos ter ilusões de achar que todo mundo que assinou esse manifesto vai apoiar de fato o que seria necessário para garantir que o populismo de direita não volte. E aí é que está o X da questão. Porque nós não podemos simplesmente defender liberdade e democracia de uma forma vaga. Isso é muito pouco. Muito, muito pouco. Democracia, assim como outros grandes conceitos e ideias altamente complexas, não é? E com muitos significados possíveis, ela precisa ser qualificada. Nossa democracia, por exemplo, é muito mais uma república oligárquica, que tem mecanismos democráticos, mas que tem muito pouca democracia de fato. No Brasil, o poder está absolutamente concentrado em oligarquias rurais e do mercado financeiro e industrial, embora a indústria esteja reduzindo tanto que tem muito pouco poder nos dias de hoje. São oligarquias que querem um Brasil plutocrático, feito e operado para os super ricos. E por isso elas apoiaram Bolsonaro e por isso elas buscaram influenciar governos passados, fosse o governo Dilma, fosse o governo Temer, sempre buscando empurrar na direção dos benefícios para as grandes corporações empresariais e proteger os privilégios que os mais ricos têm no Brasil. E no caso do governo Bolsonaro, proteger os privilégios dos militares, que são muitos. Né? Basta olhar o quanto eles contribuem para a Previdência e quanto eles tiram. Né? Quanto eles levam para eles e quanto eles contribuem, para vocês perceberem o tamanho desses privilégios. Então, é importante ter clareza que sim, nós devemos apoiar essas iniciativas no que eles defendem a luta para a manutenção de um mínimo de democracia. Mas nós temos que defender uma democracia muito mais profunda do que a que nós temos. Nós temos que defender uma reforma tributária que introduza justiça tributária. Nós temos que defender modificações e transformações no Estado brasileiro para ele ser mais democrático, para ele ser menos patrimonialista. Nós temos que defender uma reforma política que dê mais poder ao povo e aos cidadãos brasileiros e retire poder e arbítrio da classe política, que com arbítrio e com mais poder tem sua corrupção facilitada. Nós temos que pegar a ideia de combate à corrupção não como um moralismo tosco da direita, mas como uma questão de governo, de política pública. Se nós fizermos isso, nós podemos não só vir a vencer em eleições, mas o mais importante, muito mais importante do que vencer as eleições, pode-se construir um governo pró-classe trabalhadora que impeça que os germes do neofascismo proliferem. Se nós não fizermos isso, esses germes, eles vão ficar proliferando porque eles se proliferam na insatisfação, no desespero, no sofrimento e no ódio irracional. Essa clareza, gente, a gente precisa ter. Porque a luta política demanda essa clareza. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse manifesto. Tem esse lado positivo, mas nós não podemos abrir mão das lutas específicas que são centrais para garantir uma vida melhor para o povo brasileiro. E é só isso que pode também garantir a derrota, em última análise, tanto do neofascismo quanto do ideário liberal, que nada mais é do que um ideário para destruir os direitos trabalhistas e fragilizar as relações de trabalho e o poder da classe trabalhadora. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente está aqui na luta. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.